Português novamente. Vamos ver algumas curiosidades sobre o português. Quero no canal não se cansam com o português, família. Faz favor, não se cansam. A cada dia que passa eu aprendo novas palavras. Entendeu? Bora lá ver. Fazer um vídeo sobre curiosidades da língua portuguesa é um pouco perigoso. Pode dar a impressão de que as características de que vou falar são exclusivas ao português, quando na realidade encontrar alguma característica única de uma só língua é quase impossível, e quando existe é uma coisa pequena que não tem muita relevância na estrutura geral da língua. No entanto, embora as características de que vou falar neste vídeo não sejam exclusivas do português, são coisas que fazem parte da personalidade desta língua e que na sua maioria se manifestam mais no português do que noutras línguas. Número 1. Uma língua irmã gêmea. O português tem muitas línguas irmãs. No entanto, tem uma relação muito especial com uma em particular. O galego, falado no noroeste da Espanha, a norte de Portugal. O português e o galego foram uma só língua durante toda a Idade Média e só se considera que se tenham começado a separar a partir dos séculos XV ou XVI. No entanto, para alguns autores, ainda são a mesma língua, dado que a sua separação é mais política do que linguística. A nível gramatical e de vocabulário são praticamente iguais e só a nível fonético é que existem mais diferenças. A relação entre o português e o galego é um tema interessante e um pouco polémico, e eu já o explorei em 2 vídeos com convidados galegos que te deixo aqui e na descrição. Agora imagina que és um galego que se sente completamente à vontade. Ora, eu acho... Portugal errou muito nos anos 50 e 60. Errou muito. Um bom negociador. Por que os portugueses, por que não mandam esse carinha aí para fazer negociação aqui com a gente, entendeu? Pessoa que sabe falar, para começar. Pessoa que fala calmo. O português quando está a falar contigo, parece que te bater com chave de fenda. Veja esse cara. Ele tem cara de Marcelo, então vou chamar de Marcelo. É mais fácil assim. Fala muito bem. Esse cara aqui que tem que ter mandado nas negociações. Tá aí, mandam eles nas negociações. O Brasil também tem um monte de pessoas que mandando eles nas negociações, por mais que lá estejam sendo declarados guerra, vai sair paz. Virgínia, como por exemplo Virgínia. Tem muito cara de Virgínia também, a Virgínia. Vontade a falar português, praticamente como se fosse a tua língua materna. Talvez até te sintas mais lusófono do que hispanófono e adoras ver séries e filmes portugueses na internet. Apesar de estares mesmo a norte de Portugal, aquela fronteira ao longo do Rio Minho determina que não podes aceder a conteúdos que só estão disponíveis em Portugal porque estás localizado em Espanha. É aí que entra a NordVPN, o patrocinador deste vídeo, que te permite navegar na internet como se estivesses no país que quiseres. Com a NordVPN é como se não existissem fronteiras para o teu computador, tablet ou telemóvel. Podes estar fisicamente em Portugal, Espanha ou até no Brasil e navegar na internet como se estivesses em qualquer outro país. Isto é, obviamente, muito útil na... O cara está a vender produto, eu estou a pensar que ele está a explicar o vídeo. Está a vender produto. Ai, meu Deus do céu, esse cara é bom. Tá bom. Tá fixe. Não te marca. Aprendizagem de línguas, tanto para encontrar conteúdo estrangeiro que normalmente estaria bloqueado no teu país, como para encontrar podcasts novos na página Search do Spotify, que, quando navegamos sem fazer login, recomenda conteúdo com base na localização geográfica. Vou-te contar uma situação que me aconteceu recentemente em que a NordVPN me foi muito útil. Eu uso o YouTube Premium porque passo muito tempo a ver vídeos no YouTube. Mas quando recentemente fui passar uma semana a Marrocos, apercebi-me de que lá não existe este serviço. Eu poderia ter aceitado o meu destino e ter visto vídeos de YouTube com uma data de anúncios, mas em vez disso bastou-me alterar a localização do meu telemóvel com 2 cliques e consegui navegar no YouTube como se estivesse em Portugal, com todos os benefícios do YouTube Premium aos quais já estou habituado. Portanto, se quiseres navegar na internet em segurança, como se estivesse em qualquer país à tua escolha e desfrutando de todos os benefícios da internet nesse país, segue o link na descrição para a NordVPN para obteres um grande desconto no plano de 2 anos mais 4 meses grátis.
E se não gostares, podes sempre pedir um reembolso nos primeiros 30 dias. 2. Número e variedade de vogais. Já que a fonética é uma das principais características que diferenciam o galego do português, vamos falar sobre as vogais portuguesas. O mais normal... Cara, praticamente esse vídeo aqui é sobre Portugal e galego, né? Sim, galego. Complicado. No mundo, a nível estatístico, é que as línguas tenham 5 vogais, que costumam ser A, E, I, O, U, ou por vezes 6 ou 7 vogais. Temos como exemplo algumas línguas da mesma família que o português, como o espanhol, que só tem 5 vogais, ou o italiano e o romeno, que têm 7 cada uma. Já em português temos 14 vogais. 9 vogais orais, que são aquelas em que o ar sai só pela boca, e ainda 5 vogais nasais, que são vogais em que o ar sai tanto pela boca como pelo nariz. As vogais orais são A, E, I, O, U, e as vogais nasais são A, E, I, O, U. Para além disso, ainda temos 10 ditongos orais e 4 ditongos nasais, que são ão, em, oin e uin. Ditongo! Eu me lembro que eu tinha estudado isso lá na escola. Pior que é interessante mesmo, né? Ou seja, além de termos um número elevado de vogais, o mais curioso é a quantidade de sons nasais. Nem mesmo o francês, que é uma língua com mais vogais do que o português e que é muito conhecida pela sua nasalidade, tem tanta variedade de sons nasais como o português. 3. Um S peculiar. Passando a outra característica fonética, a variedade de sons feitos pela letra S. Até ao século XVIII, o S português fazia o som S, como qualquer outra língua românica. Quem ficou com isso são os carioca, né? Shhh. No entanto, nessa altura, começaram a aparecer no centro e sul do país 2 outros sons. O som sh, que é o que o S faz quando é a última letra da palavra ou quando vem antes de uma consoante surda, por exemplo, na palavra revistas, e o som J, que é o som do S antes de uma consoante sonora, por exemplo, em desde. Para além destes 3 sons, S, Sh e J, hoje em dia o S português ainda representa um 4º som quando vem entre 2 vogais, o som Z, como em casa. 4. O futuro do conjuntivo. Agora um pouco de gramática. O conjuntivo é um modo verbal muito característico das línguas românicas, sendo uma das coisas mais complicadas para quem as aprende. Em português ainda o complicamos mais do que nas outras línguas românicas porque temos o futuro do conjuntivo. Um tempo verbal que exprime uma possível ação ou condição no futuro. Por exemplo, se amanhã chover, fico em casa. Quando quiseres, liga-me. De todas as atuais línguas românicas, o português é a única em que este tempo ainda é usado de forma comum e corrente, e obviamente a nossa língua irmã gêmea, o galego, e das restantes, só em espanhol é que este tempo ainda é estudado e tem alguns usos profissionais, como na linguagem jurídica, mas nenhum falante nativo de espanhol usa este tempo verbal em condições normais. 5. Infinitivo pessoal. E do futuro do conjuntivo passamos para outro tempo verbal muito característico do português, o infinitivo pessoal. O infinitivo é normalmente a forma... Vocês estão vendo, gente, que o português é complicado, né? É impossível você meter tudo isso na mente em simplesmente um vídeo só, entendeu? Eu acho que é para rever e rever e rever e rever. Termina de assistir esse vídeo, depois você vai lá no link original que está aqui na descrição. É interessante, mas é complicado, entendeu? Não dá. Eu já esqueci 60% do que eu estou a ouvir aí. Já esqueci. Vou ter que, depois deste vídeo, eu vou ter que rever o vídeo, entendeu? Para poder aprender. Me comprometi a aprender português, então tem que ir. Forma básica de um verbo. E a maior parte das línguas tem um infinitivo e fica-se por aí. Mas em português e em galego temos um segundo infinitivo, o infinitivo pessoal,
que especifica mais a pessoa a quem o verbo se refere. Vejamos, por exemplo, a seguinte frase em inglês: Please turn off the lights so that we can go to sleep. Em português seria: por favor, desliga a luz para podermos dormir. Já em espanhol, que é uma língua muito parecida ao português, mas sem infinitivo pessoal, seria: por favor, apaga a luz para poder dormir. Ou seja, em espanhol a frase não fica muito clara. Não se percebe quem é que quer dormir. É por isso que a alternativa mais natural para um falante de espanhol seria usar o conjuntivo e dizer: por favor, apaga a luz para que podamos dormir. Em português, também poderíamos fazer isto como alternativa ao infinitivo pessoal. Por favor, desliga a luz para que possamos dormir. Já agora, relembro-te que tenho um vídeo inteiro dedicado ao infinitivo pessoal, em que explico este tempo verbal em muito mais detalhe e com 20 frases para treinares a sua utilização. Podes vê-lo clicando aqui em cima ou na descrição. 6. Pronomes pessoais. Estranhos. Eu gosto dos pronomes pessoais, sabe? Vamos ver, acho que ele vai falar também sobre os todas, o cacete e tal. Onde é que podemos usar? Será que estamos a usar certo? Porque a gente consegue perceber, né, que as regras do português se aplicam principalmente no meio em que você se encontra, entendeu? Vamos supor que você está com pessoas estudadas. É claro que você vai ter que falar com todas essas regras que estamos a ver ali. Infinitivo, ditongo, tu tens que usar direitinho, sabe? As regras, qual palavra vir depois da outra. Tens que saber usar direitinho. Se você não saber usar direitinho, você vai ser taxado como uma pessoa que não é culto. Já em lugares, por exemplo, que você está sociável, né? Em um ambiente confortável, você pode utilizar de maneira extremamente desorganizada, que as pessoas vão entender na mesma. E não precisa ser tão desatualizado assim, né? Não vamos falar que não estudar desatualizado assim, para não poderem te perceber. É muito mais fácil no nosso dia a dia a gente utilizar português desordenadamente. Principalmente para pessoas assim como eu, nós não temos tanta oportunidade assim para se expressar bem em português. Então, tudo aquilo que a gente aprende, se a gente não tipo, bater sempre na tecla, a gente esquece. Porque o nosso dia a dia não nos permite ser culto, entendeu? Vamos lá ver pronomes pessoais. Em português, o pronome pessoal vós tem vindo a desaparecer e eu tenho um vídeo dedicado inteiramente a esse tema que podes ver aqui e na descrição. Com a exceção de algumas partes do norte de Portugal, conjugamos a segunda Vós. e a terceira pessoa do plural da mesma O forma. S se utiliza mesmo Vocês muito, né? fazem, eles, elas fazem. Entendeu? Eles, elas. Em princípio, isto não deveria ser estranho. No espanhol da América Latina e de algumas zonas de Espanha, acontece o mesmo. Ustedes hacen, ellos, ellas hacen. Ok. O que sim é peculiar no português de Portugal é que esta perda da segunda pessoa do plural só afeta o pronome pessoal, mas não os pronomes oblíquos nem os possessivos. Ok. Ou seja, quando falamos para um grupo de pessoas, usamos o pronome pessoal e a conjugação verbal da terceira pessoa do plural. Vocês fazem e não vós fazeis. Mas usamos os pronomes oblíquos e possessivos da segunda pessoa do plural. Eu vejo-vos, isto é vosso. Ou seja, é perfeitamente natural ouvir um português dizer: já vos disse para se meterem na vossa vida. Já agora, se esta conversa sobre gramática te estiver a confundir, tenho um guia de gramática portuguesa que podes descarregar gratuitamente na descrição. Neste guia explico a gramática de forma clara e prática, aplicada à sua utilização no dia a dia. 7. Vou ter que baixar isso aí. Os portugueses não gostam do gerúndio. Algumas línguas, como o romeno e o alemão, não diferenciam o presente do presente contínuo. Nestas línguas, eles usam o presente normal para descrever a atividade que está a decorrer. Por exemplo, quando querem dizer eu estou a comer, dizem ich esse eu manung. Literalmente, eu como. Outras línguas, como o inglês, espanhol e italiano, diferenciam estes dois tempos, utilizando a forma estar mais gerúndio para indicar a ação que está a decorrer naquele momento. I'm eating, estoy comiendo, estou mangiando.
Estou O português manjando. também tem esta característica, mas em Portugal, em vez de usarmos estar mais gerúndio, Gerúndio. usamos estar mais a Mais definitivo. Estou a comer. Só no sul do país e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira é que se usa a forma com o gerúndio, mas a nível de percentagem de população são uma minoria. Mais estranho do que nós são mesmo os franceses, que para indicar o presente contínuo usam a forma être en train de mais infinitivo. Je suis en train de manger. Literalmente, eu estou em comboio de comer. 8. Os verbos ser E estar. Em português diferenciamos o verbo ser e o verbo estar. Ambos significam to be em inglês. É uma característica partilhada com outras línguas românicas, como o espanhol, o catalão e o italiano, mas destas, só mesmo o espanhol é que usa os verbos ser e estar da mesma forma que o português. E o galego, claro. Quase todas as outras línguas da Europa e a maioria das línguas do mundo só têm um verbo para exprimir os dois conceitos que nós diferenciamos com ser e estar. To be, être, sein, afi, etc. Esta distinção entre o verbo ser e estar em português é uma coisa tão peculiar que eu até fiz um vídeo inteiro sobre esse tema. Por isso, se quiseres aprender como e quando é que usamos ser e estar em português, clica aqui ou no link na descrição. 9. O pretérito perfeito composto. O uso do pretérito perfeito com verbo auxiliar costuma ser bastante parecido nas línguas românicas. He hecho, ho fatto, j'ai fait, am facut. Todos estes tempos expressam uma ação que foi concluída algures no passado e constroem-se da mesma forma. Verbo haver no presente, mais verbo principal no particípio passado. Em português também temos este tempo verbal, chamado pretérito perfeito composto, mas é bastante diferente. A primeira diferença é logo o verbo auxiliar. Não usamos o verbo haver, mas sim o verbo ter. Não dizemos hei feito, mas sim tenho feito. A segunda diferença, e a mais importante, é o significado. Se eu disser tenho feito, não estou a dizer que fiz uma vez no passado. Não estou a dizer I did ou I have done. Aquilo que estou a dizer é que ultimamente tenho feito repetidamente alguma coisa. Aquilo que em inglês seria I have been doing. Portanto, se em português quisermos falar sobre algo que aconteceu uma vez no passado, temos de usar o pretérito perfeito simples, que não tem verbo auxiliar. Usando o verbo fazer como exemplo, seria simplesmente fiz. 10. O português é uma das línguas mais faladas no mundo. Verdade, verdade, verdade. Graças aos brasileiros. Eu não sei como é que os brasileiros não mudaram a regra drasticamente, né? Sobre o português. Porque basicamente a gente misturando todos os países da CPLP, nós chegamos ao número do Brasil. Não chegamos. Só para vocês terem ideia, Angola é o segundo país com mais gente na CPLP. São 38, parece, 80 milhões de angolês. O português tem quase 240 milhões de falantes nativos e outros quase 30 milhões que a falam como segunda língua, trazendo o número total de falantes para uns 260, 270 milhões. Está errado isso daí, irmão. Isso aqui está errado. É a segunda língua românica mais falada como idioma nativo no mundo, apenas atrás do espanhol, e pode ser considerada a quinta, sexta ou sétima língua mais falada no mundo. Isto depende de se consideramos o árabe como uma só língua ou como várias línguas, e depende também do número de falantes de Bengali, que está ali meio empatado com o português. É a única língua oficial de Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Brasil, onde estão quase 90% dos falantes nativos de português. E é ainda uma língua cooficial em Timor-Leste, Guiné Equatorial e Macau. Para além destes países... Eu não entendo porque, até agora não estou conseguindo entender porque que o presidente atual, Obianga,
lá da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, obrigou o Brasil e Portugal para ele ser aceito na CPLP. Eu não entendo até agora por quê. Porque se você for para lá as pessoas falam mais espanhol, francês do que português. Quem fala português lá praticamente são pessoas que estudaram muito ou pessoas que se envolveram muito com as empreiteiras brasileiras que estavam lá ou estavam lá. Esse cara não tinha que estar ali, não tinha. Se fala português, Eu acho que ele desonra a CPLP. ainda grandes comunidades de falantes de português um pouco por todo o mundo, em países como França, Suíça, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul. Se pertenceres a algum dos países de língua oficial portuguesa ou a alguma comunidade de falantes de português por esse mundo fora, por favor deixa um comentário a dizer de onde é que estás a ver este vídeo. Para acabar, quero agradecer... Estou vendo a partir de Angola, meu parceiro. Muita gente me confunde com moçambicano. Eu sou angolano. Eu vivo em Angola. Entendeu? O próximo país talvez seja Namíbia, África do Sul e Brasil só. Mas aí, por enquanto, eu estou aqui em Angola, entendeu? Então, sou um angolé, entendeu? É interessante, principalmente, as regras que se utilizam no português para a gente chegar no ponto de se expressar melhor. Cara, vamos deixar a parte burocrática mesmo nos papéis. Entendeu? Mas é importante aprender a falar bem, falar bonito, se comunicar bem, principalmente para nós que gostamos de falar para o público em geral, que a gente não sabe se conseguem nos entender direitinho, principalmente eu. Já vi muita gente aqui nos vídeos reclamando. Não sei se nos últimos anos não sei se nos últimos meses estão a notar a dedicação que eu estou tendo, né? Falando mais devagar, falando mais palavras assim, que estão dentro do próprio vocabulário que hoje em dia a gente conhece como português, para vocês poderem me entender melhor, né? Porque não vale uns me entenderem, outros não. Então, a gente está a fazer esforço para poder aprender o português. Posteriormente, também ensinar nos demais que são próximos da gente, entendeu? É importante falar bem, para se comunicar melhor, para deixar a nossa mensagem bem, sem brecha de interpretações erradas. Cara, falei bonito! Nos vemos à próxima. O link original desse vídeo que tem que se rever, está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir lá. Alô? Nos vemos à próxima. Tchau.